Assunto que a gente vai tratar agora com um convidado bem importante, o ministro da Educação, Camilo Santana, que está em Brasília, está na capital federal, junto com a Basília Rodrigues. Basília, te repasso a palavra, então, para dar início à entrevista e já adianto aqui, ministro, obrigada pela gentileza. É isso, ministro. A gente estava ouvindo a Elisa Weck, do Live CNN agora. Agradeço ao senhor pela entrevista, ter aberto aí as portas do gabinete do Ministério da Educação para a nossa equipe da CNN Brasil fazer algumas perguntas. A gente vai falar sobre vários assuntos. Vocês que estão ligados agora na CNN Brasil, falar sobre formação de professores, PAC, como que a educação entra no programa de aceleração de crescimento, escola por tempo integral, o encerramento da escola cívica e também novidades sobre o FIES. Ministro, a minha primeira pergunta é mais de contexto. São 7 meses à frente dessa área que é super sensível em qualquer governo. É uma área popular, está aí na vitrine para avaliação do brasileiro. Qual o diagnóstico que o senhor faz da área da educação, como o senhor pegou do governo passado e o que a gente tem hoje, depois de 7 meses de gestão? Primeiro, dar um bom dia a todos os telespectadores da CNN. Agradecer a você, Basília, Elisa e a todos que fazem a CNN. É um prazer participar. E, primeiro, Basília, lembrar que eu sou uma pessoa que nunca sou de fazer muitas críticas pela crítica, mas eu fiquei impressionado quando assumi o Ministério da Educação, o desmonte que foi feito desse Ministério nos últimos anos. E digo isso como ex-governador de um estado que praticamente não havia diálogo com os estados e municípios. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui no Ministério foi abrir as portas do Ministério para ouvir estudantes, professores, lideranças, reestruturar o Fórum Nacional de Educação, de ouvir a sociedade. Portanto, questão básica, diálogo. Depois, reconstruir as políticas públicas, né? A alimentação escolar, 6 anos sem reajuste, nós já reajustamos desde fevereiro 39%. As bolsas de estudantil nas universidades, de mestrado e doutorado, 10 anos sem reajuste, nós aumentamos de 26% e reajustamos todas. Inclusive uma bolsa de iniciação científica que era R$100, ela foi praticamente triplicada para R$300. Depois, as nossas universidades e institutos federais que sofreram ao longo dos últimos anos cortes significativos do orçamento. Nós já fizemos a recomposição orçamentária, quase R$2,5 bilhões para os institutos federais e universidades públicas federais desse país, né? As bolsas da CAPES, como eu falei. Então, foi toda uma reestruturação do programa Dinheiro Direto na Escola, que foi reajustado em 46%. Vamos agora reajustar o dinheiro do Programa Nacional de Transporte Escolar, que é uma reclamação grande dos prefeitos e prefeitos de todo o país. Então, um conjunto, recebemos uma polêmica, um processo de discussão polêmico, que é a questão do novo ensino médio, que não foi implementado nesse governo, já vem implementação no governo passado. E a primeira coisa que nós fizemos foi abrir uma consulta pública, ouvindo professores, ouvindo estudantes. Foram 150 mil alunos que participaram via WhatsApp da consulta, entidades, especialistas, e agora estamos fechando o relatório sobre isso e apresentando um planejamento, porque a educação, mudanças de educação, ela não ocorre de uma noite para o dia, ou do dia para a noite. Ela é um processo. Ela precisa ser continuada, precisa ser planejado. Então, compromisso do presidente Lula. Primeiro, é um compromisso que ele tem colocado publicamente que a educação é prioridade do seu governo, como foi no passado, que foi o presidente que mais construiu universidades, mais construiu institutos federais. Compromisso com a escola tempo integral, nós já lançamos o programa. Compromisso com a alfabetização das crianças na idade certa, já lançamos o programa. Agora, vários compromissos, inclusive com a conectividade, nós vamos lançar um programa. Então, estamos estruturando. Esses 6 primeiros meses, quase 7 meses, foi para reestruturar o Ministério, né, equipes, porque também desmontaram. Quantos anos não tinha um concurso público no Ministério? Agora vamos lançar um concurso público para o FNDE, para o INEP, para a CAPES, para o próprio Ministério, que é preciso ter gente, precisa ter pessoal para trabalhar a educação. Então, esse foi um momento de reorganização, de reestruturação do MEC, retomar políticas e programas importantes do Ministério e agora, né, apresentar as estratégias e o planejamento para os próximos, até final de 2026, para a educação pública do Brasil. Tem muito para contar. Elisa? Aí posso entrar na área da medicina, dos cursos de medicina, da moratória, enfim, são um conjunto de questões.
Muito bem. Basília Rodrigues, ministro, estamos adorando a conversa, viu? Todos os assuntos que nós vamos trazer daqui em diante. Eu tenho várias perguntas, mas a gente tem sempre a missão ali de tentar selecionar umas para tentar conter nossa ansiedade. Falando sobre escolas cívico-militares, só para a gente alinhar esse aspecto, ministro, muito se traz do olhar político em cima da decisão e do olhar educacional, que a gente sempre imagina e espera que assim seja, né? Quando a gente fala dessa decisão da suspensão por parte do olhar do governo federal das escolas cívico-militares, a gente está falando de uma condição educacional e mais, de que maneira a gente poderia melhorar a estrutura das escolas para que não seja necessário que você tenha a presença de militares dentro das escolas para ajudar em outras questões que são educacionais? Elisa, é até importante essa pergunta para esclarecer a sociedade brasileira essa polêmica. Na realidade, o governo passado se tentou aprovar uma lei no Congresso Nacional criando o chamado de escola cívico-militar para as escolas regulares da educação básica do Brasil. Você tem uma ideia? Ao chegar na Comissão de Constituição e Justiça, foi considerado inconstitucional, porque não tem previsão legal para isso. Não há base legal para essa política que se tentou implementar no governo passado. Como não foi possível aprovar uma lei, se criou através de um decreto, muito frágil, inclusive com questionamentos dos tribunais e dos órgãos de controle. Foi o que nós fizemos. Nós, desde o início, quando nós assumimos o governo, aliás, a comissão de transição já orientava nesse sentido. É bom deixar muito claro que há uma diferença enorme entre a escola cívico-militar e a escola militar. As escolas militares federais, que têm regime próprio, que são dirigidas pelo Ministério da Defesa, as escolas militares estaduais, como tem no meu estado, que fui governador, que interiorizei as escolas. São escolas que estimulam a carreira militar. Então, essas escolas também têm leis estaduais, têm regramentos estaduais. Então, é diferente. Essas escolas cívico-militares são escolas militares que já são financiadas pelo MEC, que recebem dinheiro do Fundeb, que recebem dinheiro da alimentação escolar, que recebem dinheiro do transporte escolar, que recebem dinheiro do programa Dinheiro Direto da Escola. E qual foi a grande mudança que eles fizeram? Eles contrataram, tiraram o recurso do MEC, destacaram o recurso para o Ministério da Defesa e contrataram militares aposentados e pagaram uma bolsa para ser uma espécie de monitores dessas escolas. Essa foi a grande diferença. Esse não é o modelo que nós acreditamos, que nós defendemos, ao contrário. E não há questões políticas nessa questão, há questões pedagógicas. O que nós defendemos e acreditamos é numa escola de tempo integral, uma escola profissionalizante, que dê oportunidade para os nossos jovens. E é esse modelo que nós estamos construindo. Claro que nós vivemos numa federação onde estados e municípios têm suas autonomias. E para você ter uma ideia, Elisa, a adesão desse programa foi tão baixo. Nós temos 138, algo em torno de 138 mil escolas de educação básica no Brasil. Você sabe quantas escolas aderiram a esse programa? 202. Aliás, 108 já saíram, ou seja, 0,14%. Os recursos que foram repassados do Ministério à época para melhorar a infraestrutura, você sabe quanto foi gasto? 0,24% dos recursos. Então, havia também uma distorção de valorização dos professores. Quando você tinha um professor dentro de uma escola que ganhava R$5 mil, você chegava a 12, 10, 15 militares com bolsas de até R$9 mil, além do seu salário. Havia uma distorção salarial também muito forte. Então, são algumas questões, mas repito, nada das questões políticas, simplesmente pedagógicas, técnicas e legais. Porque não há previsão legal nem na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nem no Plano Nacional de Educação, para esse tipo de escola. Então, o que nós fizemos recentemente, inclusive, quando surgiu o problema das violências nas escolas, foi o governo federal destravar recursos que estavam empossados lá na conta das escolas e nós garantimos 3,1 bilhões de reais para que as escolas pudessem definir quais são as melhorias que elas podiam fazer na infraestrutura das escolas para garantir mais segurança para os alunos. Então, eu quero deixar muito claro, professor, nenhuma escola dessa será fechada, nenhum aluno será prejudicado e, ao contrário, nós vamos agora dialogar com cada estado, porque vai permanecer o programa até o final do ano, Basília. Isso. E até lá nós vamos discutir com o governador, com o secretário, com o prefeito, qual é a transição. E se tiver uma decisão do próprio prefeito
ou do próprio governador de manter, não, é uma decisão própria de cada estado e de cada município. A gente entende também que é uma mudança de prioridade, né? O que é bandeira de governo a governo? Então, o governo passado tinha como uma bandeira essas escolas cívico-militares, né? Foi um modelo que, ao que parece, não surtiu tanto efeito, pelo menos não com expertise, né? Excelência de gestão, por exemplo, que se esperava. Não houve diálogo na construção. Na construção do programa, exatamente. Quando a gente fala deste governo, do Brasil de agora, né? 2023, eu escuto muito vocês falarem da escola por tempo integral, falar muito também desse novo FIES que vem por aí, e esta é a novidade que a gente quer trazer para o espectador. O que tem sobre a escola por tempo integral? Alguns estados, algumas instituições de educação até adotam este modelo, mas não com o suporte do governo federal. Vem recursos federais para isso e até também o custo humano, né? Uma forma de aperfeiçoar as pessoas ou fazer mais concursos públicos, porque manter uma escola por tempo integral demanda mais do que dinheiro. Qual a novidade, ministro? Bom, Basília, é bom entender que nós vivemos num regime federativo, né? Cada ente, município, estado e união tem o seu papel constitucional, né? Então, por exemplo, o MEC ele não executa a política lá na ponta da educação básica, quem executa é o município ou o estado. Portanto, todas as políticas que o MEC, vamos dizer assim, desenha, eu sempre digo que o MEC é um grande maestro, né? O grande organizador da política. Ela precisa ser pactuada e construída com os estados e municípios. E foi isso que nós estamos fazendo ao longo desses últimos 6 meses. Essa política do tempo integral foi dialogada com os secretários estaduais e municipais do Brasil inteiro. Por quê? Primeiro que o Plano Nacional de Educação, que é lei, ela prevê que o Brasil já deveria ter agora, no final de 2024, 25% das suas matrículas na educação básica de tempo integral. Nós só temos hoje 15%. Então, o objetivo da escola de tempo integral é que a gente possa alcançar as metas estabelecidas por lei, né, e ampliar esse número de vagas. Nós temos uma meta para esse ano de 1 milhão de novas vagas, esse ano ainda de 2023. Né? E aí já foi estudado qual a meta de cada estado, de cada município, e essa matrícula pode ser desde a creche até o ensino médio. Para isso, o governo federal vai antecipar, né, vai adiantar, né, vai induzir financeiramente por cada matrícula que foi aberta pelo município ou pelo estado, nós vamos repassar recursos para que ele possa exatamente estruturar a escola, melhorar as condições, além de toda a indução pedagógica que nós vamos colocar ao longo desses anos. Então, a lei está no Congresso Nacional, foi aprovada. Já deve estar agora com o presidente da República. Que a sanção sai esse mês? Com certeza, né? Vai depender muito da gente, porque nós queremos fazer um ato importante, porque esse é um dos compromissos do presidente Lula, que é a escola tempo integral, porque as evidências já mostraram, Basília, que a escola tempo integral é a escola onde dá mais oportunidade para nossas crianças e nossa juventude. É a escola onde a criança passa o dia inteiro na escola, faz 3 refeições, faz uma atividade física, faz computação, faz artes, faz complementação do reforço escolar. Vários países do mundo funcionam assim. Se for nos Estados Unidos é assim, se você for na França é assim. Escola de qualidade, né, preparada, equipada. E é isso que nós estamos querendo construir. Aliás, essas escolas de tempo integral terão prioridades também nos equipamentos de conectividade, de computador, de laboratório, de formação. Então, um conjunto de ações, o governo federal vai investir 4 bilhões por ano, por cada 1 milhão de matrículas, nós vamos investir 4 bilhões por ano, por cada 1 milhão de matrículas, ou seja, para que a gente possa estimular essa política, que inclusive é uma política de prevenção. A escola, nós vemos hoje no país que a gente enfrenta um problema de violência enorme. E eu sempre digo que a maior política de prevenção que um país pode fazer em relação à violência é investir em escola tempo integral. É garantir oportunidade para essa juventude, para essa menina, esperança para essa meninada. Inclusive, o presidente Lula está discutindo ações também que possa estimular que o jovem, principalmente no ensino médio, possa permanecer na escola. Basília, nós temos hoje uma evasão enorme de crianças e jovens que abandonam a escola. Os números mostram que apenas 64% dos jovens e crianças que entram no ensino básico, aliás, que entram no ensino fundamental, terminam o ensino médio. Então, precisamos... nós não queremos perder nenhuma criança e nenhum jovem na escola pública brasileira. Portanto, esse é o esforço que o presidente Lula está fazendo, que o Ministério vai fazer. Nós colocamos isso como uma prioridade, como uma estratégia de garantir, porque a escola de tempo integral não é só aumentar o tempo, não.
é aumentar a formação, a participação, a relação da escola com a sociedade. É um conjunto de ações que a gente vai apresentar e estamos discutindo com cada estado e cada município. E agora vamos começar a executar com a aprovação da lei, que eu quero aqui agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação da lei. Vou passar direto para a Elisa. Então, sanção da escola por tempo integral deve sair neste mês. Elisa? Olha só, notícia importante, hein? Cadê Gustavo Uribe, para a gente falar aqui também de educação? O ex-aluno, todos nós somos, hein? Ex-alunos. Gustavo Uribe, por favor, pode chegar mais. Obrigado, ministro, pela entrevista. Obrigado, Basília, por ter conseguido essa entrevista. Ministro, inicialmente nós estávamos falando de educação integral, mas não pode fugir também da preocupação do Estado brasileiro os recentes atentados em escolas públicas. Eu sei que é um tema pertinente ao Ministério da Justiça e aos governos municipal e estadual. Mas que políticas devem ser implementadas pelo Ministério da Educação para que as crianças tenham um pouco mais de segurança no ambiente escolar? Olha, Gustavo, vou dar um bom dia a você. Bom, eu já tinha feito algumas declarações dizendo que o que tem acontecido em algumas escolas brasileiras é reflexo um pouco da sociedade que nós estamos vivendo. Principalmente de um governo que estimulou o ódio, estimulou a violência, estimulou o armamento. Né? Então, isso é um reflexo da sociedade que nós estamos vivendo. À vista isso, problemas também que outros países vivenciam, principalmente os Estados Unidos. Bom, de imediato, o presidente da República convocou os ministros, nós criamos por decreto presidencial, um grupo interministerial com 8 ministérios para construir uma política nacional de enfrentamento à violência nas escolas brasileiras. No segundo momento, o presidente convocou todos os governadores, representantes do Judiciário, da Câmara, do Congresso, porque isso é uma questão que passa fortemente pelas plataformas digitais. E há uma lei, projeto de lei no Congresso Nacional que está sendo em discussão para votação. Eu tenho uma declaração do ministro Alexandre de Moraes que diz que o que você não pode fazer na vida real, você também não pode fazer na vida virtual. E, infelizmente, não há controle dessas plataformas digitais, não é só no Brasil não, no mundo inteiro. E uma das primeiras medidas que foi determinada pelo presidente ao ministro da Justiça e Segurança foi investigação e inteligência, integração com os estados e municípios, né, nas investigações das redes sociais. Foram centenas de pessoas presas, foram centenas de pessoas que foram levadas a depoimento nas delegacias. Isso intimidou. Claro que tem as pessoas que usam as redes sociais para fazer brincadeira, mas tem as pessoas que usam também para intimidar, para estimular o fascismo, a violência, o armamento. Então, essa ação foi muito importante no início, que se criou assim, um ambiente muito forte no Brasil. Aliás, os pais estavam com medo de levar as mães, os filhos naquele momento, para as escolas. Depois nós fizemos toda uma relação com os secretários municipais e estaduais da educação, inclusive com a cartilha orientando inicialmente o enfrentamento a esse problema dentro da escola. Repassamos, antecipamos o recurso do dinheiro direto da escola desse ano de 2023 e resgatamos todos os recursos que estavam empossados, fizemos um regulamento novo, permitindo que esse dinheiro fosse utilizado para melhorar as infraestruturas públicas nas escolas brasileiras, além de que também o Ministério da Justiça passou um edital para reforçar o apoio da segurança no entorno das escolas públicas brasileiras ou privadas brasileiras, as escolas da forma geral. Então, isso está sendo construído, porque isso envolve várias ações, envolve leis, envolve prevenção, tem hoje nesse grupo o Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, Ministério dos Direitos Humanos. Estamos construindo uma política e ainda temos, através do AVAMEC, que é uma plataforma de formação, hoje, uma formação para diretores e professores, e estamos construindo com os estados e com o CNJ a chamada Justiça Restaurativa, que é construir dentro das escolas, vai ser por adesão, forma de construir paz nas escolas, orientação aos nossos jovens, formação. Então, é um conjunto de ações que precisa ter não só a área da educação, mas várias outras áreas conjuntas, no apoio psicológico, no apoio, na atenção psicossocial aos grupos dentro das escolas públicas brasileiras. Aliás, já tem lei para isso.
também desse recurso nós repassamos para as escolas, também garante a forma. Se você não pode criar um núcleo dentro da escola, você cria um núcleo regional que atenda com assistência social, com psicólogo, porque é um problema também de bullying dentro das escolas. É importante acompanhar o jovem e a criança. Então, um conjunto de ações que o MEC está atento, tem dialogado com os estados e tem dialogado com os municípios brasileiros. Sabe, ministro, desculpa, que eu acho... Não, me estendendo demais eu acho que não era só a gente que queria falar muito com o senhor que queria falar muito com a gente, com o público da CNN Brasil, porque aqui tem uma multidão de assuntos para a gente poder se aprofundar e trazer o que é destaque para a nossa audiência. Agora vem a vez do queridinho. O FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O que vai acontecer com o FIES? Recentemente, a nossa analista de economia, a Elaine Basti, trouxe à CNN Brasil um levantamento sobre o nível de inadimplência que está altíssimo deste programa, as renegociações que estão suspensas desde dezembro do ano passado. O que vai acontecer? Porque, para muito estudante, o FIES, mais do que a porta de entrada na universidade, é a condição de permanência, de que ele vai conseguir concluir o curso superior. Vem aí o novo FIES, é medida provisória, depende de decreto, o que vocês estão pensando? Bom, Basília, esse é um assunto que nós fomos demandados desde o início que assumimos aqui. Existe um comitê técnico que reúne vários ministérios na definição dessa política. Algumas medidas nós já fizemos que poderia ser mudada através da decisão do comitê, como, por exemplo, o teto do curso de medicina. Nós aumentamos porque o aluno já entrava na faculdade e já começava devendo. Então, nós aumentamos esse teto da medicina para garantir que não houvesse endividamento dos nossos alunos de medicina. Também foi uma das ações importantes no Mais Médicos, que o FIES foi uma forma de estimular também quem foi formado através do FIES, ele, por exemplo, quem fizer residência médica na área de família e sociedade, que tinha feito o FIES, toda a dívida do FIES dele será perdoada, será, vamos dizer assim, porque nós vamos estimular a esse médico da família lá na ponta do programa Mais Médico. Como também o novo Mais Médico também traz uma bonificação, indenização por tempo de permanência em áreas mais vulneráveis e também traz até 80% do FIES pode ser pago, liquidado por conta disso, por essa indenização. Então, foram ações também que nós colocamos já em outra lei que já foi aprovada. Mas há outros aspectos dentro do FIES que precisam da aprovação de lei no Congresso Nacional. Então, por exemplo, o limite do 100% do financiamento, que praticamente ninguém conseguia mais fazer uma faculdade 100% financiada pelo FIES. Isso deverá retomar. A questão do endividamento dos nossos jovens e alunos das universidades também haverá de ser um tema que deverá ser equacionado com essa nova proposta de lei que irá ao Congresso Nacional. Nós queremos também usar um pouco o FIES para a formação de professores, inicial de professores. Você tem uma ideia, Basília, me desculpe entrar nessa área, mas para mim é uma área muito importante, é a qualidade da formação inicial dos professores hoje de licenciatura nas universidades públicas e privadas do Brasil. Ainda mais depois da pandemia, né? Ainda mais depois da pandemia. O ENAD, que avalia a formação inicial do professor, a média, nenhuma nota ultrapassou 5 numa escala de 0 a 10, todas abaixo de 5. Os cursos de pedagogia, 3,6 da média. Então, é muito baixo. Essa é a qualidade do professor, nós estamos colocando lá no ensino básico. Então, nós já estamos com o grupo de trabalho já há mais de 2 meses aqui no Ministério, desenhando uma nova política de formação inicial. E aí tem que chamar a responsabilidade dos reitores, das universidades públicas e privadas, para a qualidade. Então, nós queremos 86% em média dos cursos de pedagogia são à distância. Nós queremos estimular que essa formação seja presencial, ou pelo menos seja mista. Podemos usar o FIES para financiar de forma diferenciada esses cursos de licenciatura para a formação inicial de professores. Então, também está sendo discutido, deverá em breve, aí vai ser uma decisão do presidente da República, se vai ser por medida provisória, se vai ser por projeto de lei, será encaminhada ao Congresso Nacional, para corrigir e garantir que o FIES volte a ser um instrumento de financiamento daqueles que não têm condições de pagar a universidade, de garantir a sua formação e fazer um curso superior. Mas quando? Já esse mês? A previsão é que até o final desse mês já esteja lá na Casa Civil para que possa tomar a decisão
se será encaminhado via projeto de lei ou se via medida provisória. Elisa, então, a proposta aí do novo FIES, a gente deve conhecer esse mês, acabando com o teto de financiamento, né? Porque hoje os estudantes não conseguem mais utilizar este programa para financiar 100% dos cursos. A promessa que fica aqui do governo é que acabe com o teto, volte a ter essa modalidade de financiamento em 100%. Você teve ano que teve 700 mil inscritos, a média agora é 60 mil. Né? Então, caiu bastante. Diferença. Bastante Elisa? mesmo. Ministro, entrevista boa, todo mundo quer participar, hein? Temos Elaine Basti, nossa analista de economia aqui também fazendo parte da conversa. Elaine? Bom dia, ministro. Eu queria só retomar um assunto que o senhor falou antes, mas falando dos estudantes que estão inadimplentes com o FIES. A gente tem 11 bilhões hoje de reais em dívidas em atrasos de estudantes com FIES. Até dia 31 de dezembro de 2022, havia um plano de renegociação dessas dívidas. Esse plano venceu. Existe um projeto de lei, o 3016, na Câmara, para renovar as renegociações do FIES até o fim até 31 de dezembro de 2023. Esse projeto de lei está em caráter conclusivo, mas falta a apreciação da Comissão de Educação e Finanças, né, e Tributação. São estudantes que estão hoje com nome sujo, estão com nome nas listas de Serasa, do SPC, prejudicados, portanto, no mercado. Gostaria de saber quando é que a gente vai ter, quando a gente vai saber, já estamos no meio do ano, como é que vai funcionar, quando começa a valer aí as novas renegociações para o fim desse ano, desses estudantes que estão em atraso. Olha, Elaine, primeiro, Elaine, né? Isso. Elaine, desculpa, Elaine. Elaine, primeiro, a proposta deverá estar dentro desse, se vai ser a lei que está em tramitação no Congresso, nós vamos dialogar com os deputados e senadores. A ideia é que já possa resolver esse problema, uma definição desse problema agora, juntamente com essas mudanças que nós estamos encaminhando ao Congresso e o que está sendo discutido pelos senadores e deputados. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Alguns pontos foram trabalhados durante esses meses. Para você ter uma ideia, não havia cruzamento nenhum de dados em relação a esses financiamentos. Isso é uma cobrança importante que a sociedade precisa fazer e que o próprio Ministério da Fazenda fazia. Porque uma coisa é você não poder pagar porque você não pode pagar, outra coisa é você não pagar porque não quer pagar. Essa é a diferença. Então, você às vezes não tinha nem cruzamento para saber se a pessoa já estava trabalhando, se a pessoa já tem uma renda. Então, esses dados estão sendo avaliados, estão sendo informações da Receita em relação a essas pessoas, estão sendo cruzados para a gente ter mais ou menos um mapeamento, uma ideia, por que essa inadimplência? A gente precisa perguntar por que essa inadimplência tão alta em relação ao FIES. Então, são coisas que precisavam ser analisadas antes simplesmente de tomar uma decisão. E tomar uma decisão responsável e garanto a você que nenhum aluno será prejudicado, o governo irá apoiar todos os tipos de renegociações para que a gente possa fazer com que esses jovens, essas pessoas que se formaram, essas pessoas que estão no mercado de trabalho, possam ter uma vida melhor. Está aí o desenrola que o governo federal lançou para toda a população brasileira. Então, não será diferente em relação aos alunos do FIES. O senhor tocou num ponto muito importante sobre a área da educação, que a educação é justamente isso, né? O passaporte para uma vida melhor. As pessoas conseguem ter ascensão social, em via de regra, quando tem uma boa formação. E tem muita pobreza no Brasil, e tem muito filho de pobre que consegue chegar lá por meio da educação. Minha última pergunta por aqui, ministro, é saber do programa de alfabetização. Os dados dos senhores apontam que apenas 4 em cada 10 estudantes do segundo período do ensino fundamental estavam realmente alfabetizados em 2021. Por que está tão baixa essa taxa de alfabetização no Brasil e de que forma o país vai conseguir alcançar a meta? Basília, para mim essa é uma das mais importantes políticas que nós estamos construindo aqui no Ministério. Aliás, vamos ter a primeira reunião dos coordenadores e gestores estaduais na próxima semana, no início de agosto. Para a população entender, vou repetir um pouco o que a Basília disse. 4 apenas de 10, a cada 10 crianças do Brasil, 4 aprendem a ler e escrever na idade certa. O que é que significa? A cada ano que ele vai evoluindo, saindo do segundo para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano, até o ensino médio, vai aumentando a evasão, vai aumentando o abandono,
vai aumentando a distorção, série-idade, aquele aluno devia estar numa idade naquela série, não está mais. E para estancar isso, a grande política, que foi a experiência que o meu estado, o Ceará, passou e se transformou num modelo para o Brasil inteiro, foi garantir a alfabetização dessas crianças na idade. Os estudos já mostraram isso, as evidências já mostraram isso. Quando a criança aprende a ler e escrever na idade certa, o resultado dela é muito mais eficiente, é muito maior. Mas essa política, para ter resultado, precisa ter uma integração. Porque quem executa a política do ensino fundamental, do ensino básico lá, é o município e o Estado. Então, essa integração federativa é a governança que nós estamos construindo, governo federal, governo estadual e governo, independente de questões políticas ou partidárias, estamos falando da vida das pessoas, do futuro de um jovem, do futuro de uma criança. É inadmissível. Vocês sabem, na pesquisa que foi feita mundialmente, dos 56 países que foram avaliados, nós fomos o quarto pior em avaliação de leitura, né? No mundo inteiro, dos 56 países avaliados. Então, nós precisamos estancar isso. Então, nós estamos trabalhando. Essa, para mim, é uma das grandes políticas que o Brasil vai construir, mas não pode ser uma política de governo, é uma política de Estado. Ela precisa ser permanente, independente de mudança de governo, para que a gente possa garantir que, no futuro próximo, todas as crianças desse país possam estar alfabetizadas na idade certa e ter sucesso e bom rendimento na educação básica. Portanto, o governo federal vai apoiar na governança, nos coordenadores, na avaliação, no material pedagógico, na formação. Vamos investir agora 3 bilhões nessa política, porque essa, para mim, é uma das mais importantes políticas de sustentabilidade da educação pública desse país. Então, é esse desenho do Ministério, Basília, olhar desde a creche até o ensino médio na educação básica e olhar também a educação superior e institutos federais. O presidente Lula foi o presidente que mais criou universidade nesse país, que mais criou institutos federais, e nós vamos agora no PAC, o novo PAC. Aliás, é bom lembrar, me desculpe se eu estou me estendendo aqui, mas é porque eu preciso mais de entrevistas, né, na CNN para poder falar mais, né? Olha, vamos já marcar. Nós pegamos o Ministério, Elaine, com quase 4 mil obras paralisadas e inacabadas nesse país. Estamos agora retomando, vim na Bahia ontem, lá foram 381 obras inacabadas de creche à escola. Vamos retomar todas. Né? E também agora no PAC vamos lançar um novo pacote, estimulando na estratégia da conectividade, da escola tempo integral, da alfabetização, novas creches, novas escolas, novos institutos federais, novas universidades, mas sempre dentro com critério, olhando o perfil de cada região, a necessidade do mercado de trabalho atual. Portanto, esse é o desenho que nós queremos construir com muita parceria, com muito fortalecimento dos entes federados, e quero agradecer fortemente essa oportunidade que eu tenho de conversar com os brasileiros através da CNN. A gente já combina aqui uma próxima entrevista. Precisamos de outra entrevista para a gente continuar a trabalhar. Quando algumas das medidas que a gente conversou aqui, o senhor prometeu que deve sair agora em julho, quando elas já existirem. Então, o senhor volta com a gente aqui na programação para falar mais. Obrigada, Elisa? ministro. Agradecemos aqui ao ministro da Educação, Camilo Santana, e aguardamos as próximas conversas, hein? Obrigada, ministro. Um abraço. Bom trabalho. Exato. Um abraço, Elisa. Um abraço.